Teremos início, então, a celebração. A praça, uma vez mais em festa, nos aplausos de alegria por essa beatificação. E teremos agora o rito de beatificação. Irá se aproximar do Santo Padre o Cardeal Agostinho Vallini, que é o vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma, junto com o postulador, o Sr. Order, e pedirá então que se proceda à beatificação do servo de Deus, João Paulo II. Beatíssimo Padre, o vigário-geral de Vossa Santidade para a Diocese de Roma pede humildemente a Vossa Santidade inscrever no número dos beatos o venerável servo de Deus, João Paulo II. Na sequência, agora teremos então a fórmula de beatificação, que Bento XVI irá pronunciar. Nos vota fratris nostri, Augustini cardinalis Vallini, acolhendo o desejo de nosso irmão Agostinho Cardeal Vallini, nosso vigário-geral para a Diocese de Roma, de muitos outros irmãos no episcopado e de muitos fiéis, depois de ter o parecer da Congregação da Causa dos Santos, com nossa autoridade apostólica, concedemos ao venerável servo de Deus, João Paulo II, Papa, de agora em diante, possa ser chamado beato e que se possa celebrar sua festa nos lugares e segundo as regras estabelecidas pelo direito em cada 22 de outubro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse momento, o tecido que cobria a fotografia de João Paulo II está sendo levado. E nesse momento, a Igreja Católica tem mais um bem-aventurado e se chama Karol Józef Wojtyła, João Paulo II. Beato João Paulo II. E a imagem agora para dentro da Basílica Vaticana, onde se encontra o caixão com seus restos mortais, diante do túmulo de São Pedro, ele que foi também sucessor dos apóstolos. As palavras de Bento XVI. Cari fratelli e sorelle, 6 anni or sono ci trovavamo in questa piazza Amados irmãos per e irmãs, celebrare i funerali passaram del já Papa 6 Giovanni anos Paolo II. desde o dia em que nos encontrávamos Profondo nesta era il praça dolore per la perdita, para celebrar o funeral do ma più Papa João grande Paulo ancora II. era il senso Então, di una se a immensa tristeza pela sua grazia perda che era avvolgeva profunda, Roma e il maior mondo ainda intero. se revelava a sensação de Grazia que che uma era come graça il imensa frutto envolvia dell'intera vita Roma del e o mio mundo amato inteiro. predecessore, Graça esta, specialmente que era della como sua que o fruto da vida testimonianza inteira de meu nella amado predecessor, sofferenza. Già in especialmente quel giorno do seu testemunho noi no sentivamo sofrimento. aleggiare il profumo della sua santità. Já naquele dia, Il popolo di Dio sentíamos ha pairar manifestato in o molti perfume da modi sua la sua santidade, venerazione per tendo o lui. povo de Deus Per questo manifestado de voluto muitas che maneiras nel a doveroso sua veneração rispetto por della ele. normativa della Chiesa, Por isso, la sua causa quis di que a causa de beatificazione beatificação potesse pudesse, procedere con no devido discreta respeito celerità. pelas normas da Ed Igreja, ecco che il giorno atteso prosseguir com è discreta arrivato celeridade. presto. E o dia esperado chegou. Perché così ha piaciuto il Signore, Giovanni Chegou Paolo depressa, II è beato. porque assim aprove o Senhor. João Paulo II é beato. Secretário muito emocionado. Santo Padre continua dizendo, queridos irmãos e irmãs, hoje diante dos nossos olhos brilha na plena luz Cristo ressuscitado, a amada e venerada figura de João Paulo II. Hoje o seu nome junta-se à série dos santos e beatos, que ele mesmo proclamou durante os seus quase 27 anos de pontificado, lembrando com vigor a vocação universal, a medida alta da vida cristã, a santidade, como afirma a Constituição Conciliar Lumen Gentium sobre a Igreja.
tutti i membri del popolo di Dio, vescovi, sacerdoti, diaconi, fedeli laici, religiosi. Os membros do povo de Deus, bispos, sacerdotes, diáconos, fiéis, leigos, religiosos e religiosas, todos nós estamos a caminho da pátria celeste, tendo-nos precedido a Virgem Maria, associada de modo singular e perfeito ao mistério de Cristo e da Igreja. Prima come vescovo ausiliare e poi come arcivescovo di Caro Cracovia. Wojtyła, primeiro como bispo auxiliar e depois como arcebispo de Cracóvia, participou no Concílio Vaticano II e bem sabia que dedicar a Maria o último capítulo da Constituição sobre a Igreja significava colocar a Mãe do Redentor como imagem e modelo de santidade para todo cristão e para a Igreja inteira. Questa visione teologica è quella che il Beato Giovanni Paolo II ha Foi essa scoperto visão da giovane. teológica que o Beato João Paulo II descobriu na sua juventude, tendo-a depois conservado e aprofundado durante Una toda a visione vida. che si riassume Uma visão nell'icona biblica que di se resume Cristo no ícone sulla bíblico de croce, Cristo con crucificado accanto Maria, com Maria sua madre. ao pé da cruz. Una icona che si trova nel Vangelo Um di ícone Giovanni que se encontra no ed è Evangelho de riassunta João. nello stemma Está episcopale sintetizado e nas poi armas papale episcopais, depois di Karol papais Wojtyła. de Karol Wojtyła. Una croce d'oro, una M in basso a destra, il motto Totus Tuus, Uma cruz de ouro, che um M corrisponde alla na celebre parte inferior direita espressione e o lema di San Luigi Totus Maria Tuos, Grignon di que Montfort, corresponde à conhecida frase de São Karol Luís Maria Wojtyła Grignon de ha Montfort, trovato un na principio qual Karol Wojtyła fondamentale per la sua encontrou um vita. princípio fundamental para a sua vida. Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia, prebimi cor tuum, Maria. Sono tutto tuo. Sou todo tutto ciò che è vosso, mio e tudo è o que tuo. possuo é Ti vosso. prendo per ogni mio Tomo-vos bene. como Dammi toda a il minha tuo riqueza. cuore, Dai-me ó o vosso Maria. coração, ó Maria. Nel suo testamento il nuovo beato scrisse: quando nel giorno 16 ottobre No seu testamento, o novo beato deixou escrito: quando no dia 16 de outubro de 1978, o conclave dos cardeais escolheu João Paulo II, o cardeal Stefan Wyszyński, primaz da Polônia, disse-me: il compito del nuovo Papa sarà di introdurre a la missão do novo Chiesa. Papa será de introduzir a Igreja no terceiro milênio. Aggiungeva: E desidero acrescenta: ancora una volta esprimere gratitudine allo Spirito desejo mais Santo uma vez agradecer ao per il Espírito grande dono Santo del Concilio pelo Vaticano grande II, dom do Concílio Vaticano al quale II, insieme con l'intera do qual Chiesa me e sinto devedor, soprattutto con l'intero juntamente com Episcopato, toda a Igreja e, mi sobretudo, sento o debitore. Episcopado. Sono convinto che ancora a lungo Estou sarà convencido dato alle nuove de que será generazioni concedido di ainda por attingere muito alle tempo ricchezze às di questo sucessivas concilio del gerações, XX ao rir das secolo riquezas que ci esse concílio do Come século vescovo che ha XX nos partecipato all'evento prodigalizou. conciliare dal primo all'ultimo giorno, Como bispo, que participou no evento conciliar desde o primeiro ao último dia, desejo confiar esse grande patrimônio a todos aqueles que são e serão chamados a realizá-lo. Pela minha parte, agradeço ao pastor eterno que me permitiu servir essa grandíssima causa ao longo de todos os anos do meu pontificado. E qual è questa causa? È la stessa che Giovanni Paolo II ha E qual é enunciato esta causa? nella sua É a prima mesma que messa João Paulo solenne in II Piazza enunciou San na sua Pietro, primeira missa com le solene memorabili na Praça de São Pedro, com essas palavras memoráveis: Aprite, anzi spalancate le não porte a tenhais Cristo. medo, abri, melhor, escancarai as portas a Cristo. Quello che il neo-eletto Papa chiedeva a tutti, egli stesso lo ha Aquilo que o fatto Papa per primo. recém-eleito pedia a Ha todos, aperto a Cristo começou la ele società, mesmo a la fazê-lo. cultura, i Abriu a sistemi Cristo a politici sociedade, ed economici, a cultura, invertendo os con la sistemas forza di un políticos e gigante, econômicos, forza che gli veniva invertendo da Dio, com a força de una um gigante, tendenza che poteva força que sembrare lhe vinha de Deus, irreversibile. uma tendência que parecia Poi irreversível. Sviadets Fonviari,
com seu testemunho de fé, de amor e de coragem apostólica, acompanhado por uma grande sensibilidade humana, este filho da nação polonesa, destaca o Papa agora falando em polonês, ajudou os cristãos de todo o mundo a não ter medo de se dizerem cristãos, de pertencerem à igreja e de falarem do Evangelho. Uma palavra ajudou-nos a não ter medo da verdade, diz Bento XVI, comovidos os poloneses presentes nessa frase. E agora, as mesmas palavras, o Papa repete em italiano. Esse exemplar, filho da nação polonesa, ajudou os cristãos de todo o mundo a não ter medo de se dizerem cristãos, de pertencerem à igreja, de falarem do Evangelho. Numa palavra, ajudou-nos a não ter medo da verdade, porque a verdade é garantia de liberdade. Sintetizando ainda mais, deu-nos novamente a força de crer em Cristo. Porque Cristo é Redentor do homem, Redemptor Hominis. Foi esse o tema da sua primeira encíclica e o fio condutor de todas as outras. Karol Wojtyła salia ao olho de Pietro, portando consigo Karol Wojtyła subiu ao sólio de Pedro, trazendo consigo a sua reflexão profunda sobre a confrontação entre o marxismo e o cristianismo, centrada no homem. A sua mensagem foi esta: o homem é o caminho da igreja e Cristo é o caminho do homem. Com esta mensagem, que é a grande herança do Concílio Vaticano II e do seu timoneiro, o servo de Deus, Papa Paulo VI, João Paulo II foi o guia do povo de Deus ao cruzar o limiar do terceiro milênio, que ele pôde, justamente graças a Cristo, chamar limiar da esperança. Na verdade, através do longo caminho de preparação para o grande jubileu, ele conferiu ao cristianismo uma renovada orientação para o futuro de Deus, que é transcendente relativamente à história, mas incide na história. Aquela carga de esperança que, de certo modo, fora cedida ao marxismo e à ideologia do progresso, João Paulo II legitimamente reivindicou-a para o cristianismo, restituindo-lhe a fisionomia autêntica da esperança, que se deve viver na história com o espírito de advento, numa história pessoal e comunitária orientada para Cristo, plenitude do homem e realização das suas expectativas de justiça e de paz. Por fim, quero agradecer a Deus também a experiência de colaboração pessoal que me concedeu ter longamente com o Beato Papa João Paulo II. Se antes já tinha tido a possibilidade de o conhecer e estimar, desde 1982, quando me chamou a Roma, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, pude durante 23 anos permanecer junto dele, crescendo sempre mais a minha veneração pela sua pessoa. O meu serviço foi sustentado pela sua profundidade espiritual, pela riqueza das suas intuições. Sempre me impressionou e edificou o exemplo da sua oração. Entranhava-se no encontro com Deus, inclusive no meio das variedades incumbências do seu ministério. E depois impressionou-me o seu testemunho no sofrimento,
Pouco a pouco, o Senhor o foi despojando de tudo, mas permaneceu sempre uma rocha, como Cristo o quis. A sua humildade profunda, enraizada na união íntima com Cristo, permitiu-lhe continuar a guiar a Igreja e a dar ao mundo uma mensagem ainda mais eloquente. Justamente no período em que as forças físicas definhavam. Assim realizou, de maneira extraordinária, a vocação de todo o sacerdote e bispo, tornar-se um só com aquele Jesus, que diariamente recebe e oferece na Eucaristia. Feliz és tu, amado Papa João Paulo II, porque acreditaste. Continua no céu, nós te pedimos a sustentar a fé do povo de Deus. Hoje pedimos, Santo Padre, improvisa, nos abençoe. Amém. Palavras de conclusão. Feliz és tu, amado Papa João Paulo II, porque acreditaste. Continua então do céu, nós te pedimos a sustentar a fé do povo de Deus. Palavras conclusivas de Bento XVI. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.